Olá, galera. Eu tô aqui com o Felipe, com o Zé e com o Demetri. A gente vai resolver hoje aí um problema de entrevista técnica com vocês. Bom, galera? Vamos Beleza. lá? Vamos tentar, né? Vamos lá. O problema é o seguinte: a gente vai receber uma sequência numérica que vai estar embaralhada ali, e o objetivo é vocês me retornarem qual é a quantidade de números que eu tenho de maneira ordenada dentro daquela sequência de números. Ou seja, a maior sequência que eu vou ter ordenada ali dentro. Esse é o objetivo. Então, se você der. Você tem ali um, sei lá, dizer assim, um array de números que está Por exemplo. desordenado. Então, o que eu vou fazer vai ser ordenar o array e te devolver a sequência? O Não, tamanho a da ideia sequência? não é que você ordene. A ideia é que você tire os números que não estão ordenados. Então, por exemplo, se você tiver ali 1, 2, 7, 5, você pode tirar aquele 7, por exemplo, você vai ter 1, 2, 5. Então você teria Hum, 4 números ordenados. E a ideia é que você me retorne a quantidade total da maior subsequência dessa entrada de dados. entendi. Então, Então, retornar o subarray ou não? Não, não, é só a tamanho. quantidade. Só o Tamanho. Ah, tamanho. Saquei. E tem muito dado nessa lista aí? Tem muitos números nessa lista, Bruno? A gente está falando de FANG, né? A gente não dá para fazer com número pequeno. Vamos botar uma entrada de dados aí de 100 milhões. 100 Mais ou menos, milhões. Mais ou menos. aproximadamente. E é tudo São inteiro. inteiros? Ah, é a mesma pergunta. Ó, são inteiros. Boa pergunta. São inteiros que podem ter também números negativos, tá? Então eles podem ser do menor inteiro possível até o maior inteiro. Saquei. Cara, que loucura. Eu vou colocar aqui um pouquinho no papel pra gente visualizar, pode ser? Pode ser. Então, eu tenho aqui, por exemplo, vou fazer aqui em JavaScript, tá? Então, eu tenho um input aqui, uma array. Então, se eu entendi bem, a gente pode ter, por exemplo, um, 2, 3. Não necessariamente vai estar tudo na ordem, então vamos pôr um, 2, 3, 7, 5, 6. Beleza? Essa é uma possibilidade. Então, se tá todo mundo na mesma página, uma sequência aí seria um 2 3 7 aí morreu porque não tem ninguém maior que 7. Ou eu, Exato. ou eu pulo o 7 e vou pro 5, aí o próximo seria o 6. Então, 1, 2, 3, 5, 6. Exatamente. Aí a resposta para essa entrada seria 5, que é o tamanho da Exatamente. maior. É o tamanho maior. Sendo Entendi. que a gente pode começar a nossa subsequência de qualquer parte do nosso array, da nossa entrada de dados, ou seja, se você começasse, por exemplo, a partir do 2 e ela de alguma maneira fosse mais longa, também seria válido. Ah, entendi. Porque aqui no tipo, caso. 2, 3, 5 e 6 também é uma sequência válida, então. Só que ela só não é maior. Exatamente. Ela só não Só não fica é sendo maior. maior. Entendi. Certo. Na verdade, isso aqui é o seguinte: se aqui, por exemplo, começa com 9, por exemplo. Exatamente. Saquei. A gente sempre vai querer começar o mais à esquerda possível, né? Então, uma sequência seria 9, e aí as outras sequências a gente ignoraria esse 9 porque todo mundo é menor que ele. Entendi, legal. Exatamente. Alguém tem Cara, alguma eu acho que ideia aí? eu tenho uma primeira ideia aí, uma força bruta, né? Diz aí. Que seria o seguinte. Vamos ver aqui. Eu poderia começar ali do primeiro elemento, e a partir do primeiro elemento, eu percorrer todo o array e encontrar quais são as subsequências a partir desse primeiro elemento. Então eu anoto. Então a partir do 1 ali, quais são as subsequências possíveis a partir do 1. E eu vou gerando todas as subsequências a partir do 1. E vou para o próximo. Gero todas as subsequências a partir do segundo elemento. Depois todas as subsequências a partir do terceiro elemento. E eu vou fazendo isso até finalizar. E aí depois eu teria todas as subsequências possíveis. Depois eu poderia, né, teria uma rede de todas as subsequências possíveis e poderia depois contando o tamanho delas. Pô, Se mas você tiver falando. computador, né? Se você tiver computador ainda, né? Computador NASA, né? Não, Vai falando aí, ser a gente top. já percebeu, né, o problema dessa solução, né? Ou ela vai Força ser bruta total. fatorial, ou ela vai ser fatorial, ou ela vai ser exponencial. Ela não vai ser melhor que isso. Sempre que a gente vai na entrevista técnica, né? Se a gente chegar em alguma ideia que seja exponencial, fatorial,
provavelmente a gente deve pensar um pouquinho mais e tentar achar alguma outra coisa. Combinações, quando a gente está falando de análise combinatória, combina tudo e vê a melhor, provavelmente vai sair fatorial, viu? Que é o pior de tudo. É o pior caso de todos. Mas o que vocês acham a gente colocar aqui o raciocínio? Vamos desenhar o raciocínio e a gente tenta visualizar, que eu acho que vai... É melhor a gente pensar em alguma coisa boa do que sair implementando essa parada fatorial doida aí. Com certeza, com certeza. Então vamos tentar pensar aqui, raciocinar o problema. Vou colocar um comentário aqui, ó. E aí a gente... Vamos pensando aqui. Eu vou pilotando, mas vocês podem ir me parando, tá? Eu vou para cada elemento, né? Então tem um loop. De cada elemento eu vou pro próximo. Então eu peguei o 1 e vou compor uma cadeia. Eu vou fazendo... vamos pensando aqui. Aí agora eu vou pro próximo elemento, que é o 2, que é maior do que 1, então tá na mesma sequência. Aí agora é o 3, que é maior do que 2, tá na mesma sequência. O 7 é maior do que 3, tá na mesma sequência. Só que aí quando chega no 5, aí lascou, porque o 5 não pode vir aqui, né? Ele não pode entrar debaixo do 7. Ele tem que entrar... Isso que tá errado. Depois do 3. Ele tem que entrar depois do 3. Na solução força bruta que o Felipe tinha sugerido, se a gente fosse fazer todas as combinações, aqui debaixo do 1 teria o 2, debaixo do 1 também teria o 3, assim. Uhum. Debaixo do 1 também teria o 5, todo mundo combinando com todo mundo que puder. Mas já é uma coisa que a gente não quer. Como é que a gente elimina para decidir melhor aonde que a gente vai colocar cada elemento? Pra não sair abrindo a árvore aqui alucinado. Então, uma coisa que a gente já pode reparar aí é que você está trabalhando com uma estrutura de árvore, então é importante você conhecer a estrutura de dados. O pensamento aí está levando muito para essa área. E quem conhece a árvore consegue ver aí que no final a nossa resposta vai ser a altura da árvore. Quando a gente montar todos os nossos ramos direitinho, a nossa resposta é simplesmente a altura da área. Output igual a árvore ponto length, alguma coisa assim. Height, né? Height. Boa. Mas olha só, aí a gente vai... Aí eu precisaria ir balanceando, então, ela, né? Muito provavelmente. O canal... E balanceando. Eu acho que o segredo, pelo que eu tô já pensando em voz alta aqui, o segredo é ter o mínimo de nó possível. Entendeu? Então na hora que eu for colocar os 6 aqui, eu não quero sair colocando 6 aqui, pra sair testando tudo quanto é combinação. Eu quero colocar os 6 o mínimo de vezes possível. Então ele vai entrar ou aqui debaixo do 6, do 3 e abrir um outro nó aqui, ou aqui debaixo do 5, aqui também. Mas no final o que importa, se como a altura como a resposta é a altura da árvore, eu nem preciso desse cara aqui não, ó. Uhum. Se ele existe numa posição que torna a altura maior, ele pode ser ignorado nas outras, né? Nas outras posições. Então basicamente, o que ele está falando ali é que a gente tem que pegar ali um número que seja menor do que ele e que seja o maior número dentro do último nível. Não do último nível, né? Dentro da árvore. Calma aí, repete isso aí. A gente pegaria um número, por exemplo, agora 4. O 4 ele teria que entrar depois do 3, porque 3 é o maior número que tem na árvore e que ele ainda antes é menor do que 4. Então a gente está procurando o pai do próximo número, né, do número que eu estou analisando, é o maior menor. É o maior menor, exatamente. Então tá, vamos aumentar essa sequência aqui, vamos colocar aqui, eu vou inventar uns números aqui, vamos aqui, 9, 8, 4, 6, 5 e 7. Só pra gente identificar aqui as repetições, eu vou chamar esse cara aqui ter número repetido? Pode ter número repetido aí, Bruno? Nesse enunciado? Na entrada de dados, sim. Porém, na tua resposta, não. A gente conta só os números mesmo ordenados. Mas aqui pode repetir, né? Aí pode repetir. Mas na saída, se você tiver ali, por exemplo, 2 4 ou 2 3, não importa. Você só conta um 3. Só conta já um existe 3. na tua lista. Então, tipo, 6 não conta, né? Conta um 6 só.
Conta um 6 só. Beleza. Entendi. Mas, por exemplo, se esse 6 ali, por exemplo, se a gente chegar ali no número 4 que ele colocou, Eu vou colocar a outros gente 6 tem um aqui. 6, a gente tem um 6 depois desse 4. Então esse 6 pode entrar na lista, mas o primeiro 6 ele nunca vai entrar antes daquele 4. Então a Uhum. posição que ele tá interfere. Claro. Mas Ó, pra gente identificar aqui, Assim. a gente. Isso aqui é hipotético, tá? Não vai entrar na solução. Mas pra gente identificar, vamos chamar esse cara aqui de 6 linhas. Esse aqui de 5 linhas, 6 2 linhas e 7 linhas. Que é o. Pra gente saber qual é duplicado. Então, seguindo a nossa lógica aqui, ó, que foi a que o Bruno falou, a gente vai procurar. Eu parei aqui no 6, tá? Então, para eu analisar o 9, eu vou procurar o maior número menor do que 9. Não é isso? Exatamente. Mas olha só, Brunão. O maior número menor do que 9 é 7, velho. É 7. Aí eu vou colocar ele aqui, porque na lógica seria ele entrar debaixo do 6, porque ele quer aumentar a sequência, ele não quer entrar debaixo do maior. Entendi. Não, então a gente teria que olhar realmente o nível da árvore. A gente Pode pega olhar a altura da árvore também. exatamente a altura da árvore. Mas será então que a lógica não seria não o maior número, o valor numérico, mas o número mais abaixo, mais no final da árvore? Mais níveis. Sim. Se ele pode encaixar no número mais abaixo da árvore, seria uma boa, né? Porque se fosse, por exemplo, um 4 aí, ao invés desse 9, o 4 não pode entrar no número mais abaixo, após o número mais abaixo da árvore. Porque o 4 é menor que o 6. Então o canal é jogar o número mais para baixo possível, não debaixo do maior número possível. Então, faz sentido. Porque se duplicar o 9 aqui ou aqui, no final, o único que interessa é o que está mais abaixo. Então, o próximo número que a gente estiver percorrendo no array, a ideia é ele entrar mais abaixo da árvore, né? Na altura onde vai contabilizar mais a altura da árvore. Então, a gente ignora esse cara aqui. Vamos ver se a gente consegue seguindo vamos chegar naqueles números repetidos ali para ver o que acontece. Por exemplo, na hora que eu for colocar um 8 aqui, ó, o 8 vai entrar, segundo a nossa lógica, debaixo de quem aqui? Não é debaixo do 7, né? Debaixo do 6. Debaixo do 6, então ele vai abrir outro nível aqui. E aí quando chegar o 4, que voltou lá atrás, ele vai abrir aqui, ó. Depois do 3. Não é isso? Exatamente. E esses 6 linhas aqui, esse 6 linhas aqui agora, galera, o que eu faço com esse cara? Porque eu tenho 6 aqui, ó. Ele não abriria uma nova sequência depois do 5? Mas já tem um 6 aqui. A gente botou como 6 linhas, mas ele é um 6. Então, na verdade, ele teria que entrar ali embaixo do 4. Do 4. Porque ele vai abrir outro nível aqui. E aí o 5 linha, ele vai entrar do lado desses 6 linhas aqui. Ele vai fazer isso. Exatamente. E aí o 6 2 linha entra debaixo do 5. Olha que legal, essa sequência que a gente abriu por último, ela vai ultrapassar a maior anterior. E o 7... onde é? O 7 chegou aqui, cara. 2 linhas, 7 linhas. Aquilo que eu falei de botar em cima do maior número, na verdade, nem é importante. É realmente só ser do mais baixo nível, porque independente de qual altura que ele entrasse ali, dava no mesmo, em qual ramificação que eu quis dizer. Qual ramificação? Desde que ele chegasse mais pra baixo. Exatamente. Exatamente. Mas... pensar realmente só a nível de altura e não a nível de valor. Entendi. Aqui é 7 linhas. Porque o valor não importa, né? É porque no final você quer o maior número. Então a minha resposta, a minha maior sequência aqui seria 1, 2, 3, 4, 5 linha, né? 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essa é a minha maior sequência. E a resposta é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Exatamente. Agora a gente só precisa... eu acho que se a gente conseguir desenvolver um algoritmo que implemente isso, a gente vai ter uma resposta aceitável. O que vocês acham? Pensando por alto aqui, mais ou menos na complexidade desse algoritmo aí, seria... Posso estar enganado, mas como eu estou passando por cada número uma vez só, seria O de N, né?
Odd N para inserção, mas a gente teria que procurar qual é o último nível. Toda vez que a gente insere um novo, a gente tem que procurar. Então seria Nossa. maior. É. Então a gente teria que, dependendo da estrutura de dados que a gente vai utilizar, sim, seria linear. Cara, Uhum. ó, eu tô pensando uma coisa aqui em voz alta, tá? E é legal, a gente pode pensar em voz alta assim durante a entrevista também, não tem problema não. Olha só uma otimização aqui interessante. Tá vendo esse 7 aqui e esse 7 aqui? Esse aqui não precisa existir, ó. Nem esse 6 aqui, ó. Esse 6 aqui morreu, esses dois aqui. Entendeu? Na verdade, toda subárvore menor morre, né? Cara, não. É, pior. Toda subárvore... É boa. Toda subárvore menor morre. É, é isso mesmo. Então, Então, mas ela Não. morre, mas a gente tem que conservar pelo menos o menor caminho. número. Pelo menos o menor número. Porque, por exemplo, se a gente mata ali a árvore ali, por exemplo, do 7, na posição 7, na primeira linha, na primeira coluna, e a gente mata 5, mas depois começa a crescer a outra árvore, a gente pode acabar tendo um problema. Que nem essa que cresceu aqui a partir do 3, né? Exatamente. Cresceu depois, Se esse lado você aqui. tivesse matado ela, você tava... Mas aí, Brunão, tu falou uma parada interessante, cara. É, tem que conservar o menor. E se a gente prestar atenção, olha só esse nível, tá? Tudo que é maior que 4 não vai ser necessariamente maior que 7, mas tudo que é maior que 7 vai ser maior que 4. Exatamente. Pra esse nível, o único número que eu preciso manter é o 4, pô. Uhum. Exatamente. Porque se é maior que sempre vai aumentar pro nível seguinte. Exatamente. Se entrar um 8 aí, ele não vai entrar embaixo do 7, desse 7 logo em seguida. Ele vai pro lado do 4, né? Sim. E vai seguindo até ser posicionado. E não interessa, então a gente só Então- precisa manter o menor. Exatamente. Foi isso Cara- que eu pensei. Por isso que essas subárvores aí podem morrer todas, né? Então E se entra um -1 aí na sequência? aí o -1, vamos colocar aqui o -1, vamos pensar no -1 na sequência. O -1 nessa sequência ele começa uma árvore nova. Ele vai começar uma árvore nova aqui, ó, do lado do menos do 1 ali, ó. Porque ele é menor que todo mundo. É que nem quando tinha um 9 aqui, ó, né? Tinha um 9 aqui que a gente tinha testado no começo. Aí teria um 9 antes de tudo aqui. É. Então, Filipão, curti, Brunão, gostei da ideia de vocês. Então, por exemplo, aqui, quer ver, ó, até o 7 aqui, ó. Tirar esse 9 aqui. Vai ficar, ó, 1, 2, 3, 7. Aí na hora que eu colocar o 5 vai entrar aqui debaixo do 3. E aí o 5 é menor do que o 7. Então eu já mato o 7 aqui e deixo só o 5. Não é isso? Exatamente. Porque todo mundo vai ser maior, vai criar um nível na frente. E aí quando eu colocar aqui o 6 entra debaixo do 5, o 9 entra debaixo do 6, legal. Aí quando chega o 8, ao invés de ele abrir um outro aqui, ele mata o 9 e troca o 9 por 8. E aí o 4, ele vai trocar o 5 por 4, então morre tudo isso, ó. Aí o 6 linha, ele não faz nada, ele ignora. Então, morre isso aqui. Porque é 6, né? Porque é 6. Aí o 5 linha, ele troca o 6 por 5. Eu já vi um problema aqui. Acabei de chegar. Sabe o que tá rolando? Olha só. Por exemplo, ó, pensar nesse 5 aqui, ó. Na hora que eu troco o 6 pelo 5 linha, que é 5, né? O 5 linha só pra identificar. Eu gerei uma sequência que não existe, ó. Eu não tenho uma sequência 2, 3, 4, 5, 8. Mas isso não é um problema, porque a gente não está preocupado com a sequência, a gente está preocupado com o tamanho, quantidade. Pronto. Então Tá morto. Cara, aí eu entro o 6 duas linhas, ele vai substituir aqui no lugar do 8. Então não tem isso, não tem nada. E o 7 entra lá no final, e aí ficou isso aqui, ó. Ai, que doideira. Que é exatamente aquela árvore que a gente tinha gerado antes. Só que bem mais Só que simples. mantém só ela. Então não é árvore, pô. É uma lista. é uma lista encadeada. Exatamente. A complexidade, cara, vai ser bem mais fácil de manter assim e tudo. Massa. E aí a resposta continua sendo a altura da... Aqui não é tree mais, né? Vai ser a lista. A altura da lista. Quer dizer, o tamanho, né? É tamanho, né? E interessante agora também é que quando a gente falou de Big O antes ali de execução, etc., mas o de memória agora vai ser menor. Se a gente tem 100 milhões, igual eu botei de valores ali, de números,
A gente pode ter um uso de memória muito grande. Agora, no pior caso, se a gente receber esses 100 milhões de números ordenados, a nossa lista vai ser do tamanho de 100 milhões. É, Nosso pior no caso. pior caso, no pior caso. Se forem 100 milhões de números únicos, né? Porque Exato. no nosso caso aqui vai ser bem mais provável que a lista final, a lista auxiliar vai ser menor do que a entrada inicial. Sim. Só existe um caso onde ela vai ser igual a 100 milhões, ou seja, todos os outros serão menores. Cara, eu voto por a gente começar a escrever o código. Acho que Eu acho Eu também tenho que uma pergunta aí antes. Diz Uma aí. pergunta sobre a entrevista, que é, a gente começou com uma solução bem ruim lá no início, né, a brute force, né? E a gente partiu para uma solução que a gente estava cogitando fazer uma árvore e agora a gente já parou numa lista. Essa troca de estruturas, como é que é tido isso aí na entrevista pelo entrevistador? o que eu vejo é o seguinte: a gente não tem tanto tempo durante uma entrevista técnica, geralmente são 20 minutos, 25. Então você tem que tentar entregar alguma coisa que não seja exponencial, fatorial, mas às vezes não vai ser a melhor solução. Às vezes nesse meio do caminho você só pensou na árvore, mas a árvore ainda é aceitável, É. entendeu? E aí é melhor você fazer, entregar alguma coisa e ir discutindo melhorias e melhorar teu código, do que você pensar na solução ultra perfeita e você nem começar a escrever teu código É. e acabar teus 20, 25 minutos. Ô, posso fazer um parênteses aqui rapidão? É lógico. Uma coisa que eu escuto muito é a galera que faz entrevista técnica, que nem essa, e sai falando, caramba, consegui resolver o problema, resolvi lá, tenho certeza que passei. Tá, que ele me deu um problema e eu respondi e o meu código funciona e é uma solução que resolve o problema. E o cara não passa porque é uma solução exponencial ou fatorial. Então não adiantou nada. Entendeu? Então às vezes é melhor a gente ficar aqui batendo cabeça um pouquinho mais. Essas empresas, elas são tops, mas não são tops porque tem alguém que escreva código. Tem top porque tem pessoas que resolvem os problemas. Ô, Demetrio, e pode ser que aí, sobre a entrevista, que a gente fique aqui discutindo e eu pensando aqui na solução, e eu chego efetivamente como nós chegamos aí nessa árvore otimizada, aí nessa lista otimizada. Mas eu não consigo escrever o código. É melhor do que fazer um código ruim? Ou seja, ter uma concepção de ideia, uma boa ideia, é melhor do que entregar um código ruim? Cara, sem sombra de dúvida, sim, Zé. É melhor ter uma ideia boa e não conseguir escrever o código. Inclusive, até aqueles assessments, aqueles testes que eles fazem, que mandam pra você fazer em casa e tal. Já vi casos de gente que não consegue fazer o código funcionar. Mas ele partiu de uma ideia boa. E mesmo assim foi chamado para a próxima fase de entrevista, entendeu? Então, não interessa se você é um ótimo implementador de ideia ruim. Vamos tentar ter as ideias. Vamos escrever o código aqui. O que vocês acham? Vamos lá. Bora. Bora, tô animado. Vamos escrever isso aqui rapidão. Vou pilotando aqui, tá? Mas vocês. Vou tirar esses troços aqui pro código poder rodar. Então vamos partir dessa sequência muito doida aqui pra gente fazer os nossos testes. Vou definir uma outra constante aqui, ó. O Bruno tinha falado que o número de elementos é 100 milhões, né? 100 milhões. Será que a gente consegue fazer isso rodar? Cara, vamos tentar. O que eu vou fazer aqui, cara, rapidinho, eu vou criar um script bem rapidinho pra fazer uma massa de dados pra gente poder fazer os nossos testes, pode ser? Então, Gerar o nosso input. pra gerar fazer um input grande pra gente poder fazer o nosso teste aqui. A few moments later. Agora a gente tá pronto pra escrever o código. Vai ser basicamente o seguinte, eu vou ter que navegar em cada um dos elementos, né? Então vamos fazer assim, para cada valor do input, né? Eu vou ter que checar o que a gente chamou de maior menor, não foi isso, Bruno? O maior menor para a gente poder encaixar aquele valor no próximo. Então, a lógica seria o seguinte, vamos colocar aqui, const, vamos chamar de greatest smaller. Vai ser igual a alguma coisa que a gente vai ter que fazer, search greatest smaller. Tipo isso, com o valor. Depois a gente implementa aquilo ali. Então, se o greatest smaller, né, for o último da fila, vou escrever aqui, last, vai ser igual o último dos níveis, levels.length, não é isso? Vai só adicionar ele no final.
Aí eu vou adicionar ele no final, então vai ser levels.push value. Tipo isso, não é? Exatamente. Mas se o próximo, né? Não, não sou o último. O maior menor não é o último da fila. Eu preciso ver se esse cara, né? Esse pai, o filho dele é maior do que eu. Se for maior do que eu vou ter que substituir um pelo outro. A lógica foi essa, não foi? Então beleza. Exatamente. Então se o meu Ao invés de valor. criar novo, colocar. Exatamente, se o meu valor for o valor do próximo, então vai ser, sei lá, levels. Aí vai ser esse greatest smaller. O próximo, né? Então, ops, tem um parênteses aqui. Não, assim, mais um. Não é isso? É. Vai ser levels. Aí eu pego o próximo. Deixa eu copiar assim. Vou substituir por mim mesmo. Tipo isso. Eu acho que o nosso algoritmo é tipo isso, não é? É isso daí. Agora a gente tem que implementar esse cara aqui, ó. Search greatest smaller. Ó, eu acho que se a gente estiver numa entrevista, na boa, e entrega esse código aí, ó, porque não vai rodar, propriamente dito, você não vai compilar e girar ele. Eu acho que esse código já é meio que suficiente, se a gente conseguir explicar como que vai ser o greatest smaller ali. Como que seria? Eu acho que a gente só Não tem que precisa implementar ele, né? procurar na lista. Como que a gente faz isso? Alguém tem uma ideia? Como a gente agora vai estar com os valores sempre ordenados e a nossa estrutura de dados ali não está sendo uma lista encadeada, tem uma estrutura que a gente tem um tipo de busca que a gente pode aplicar que ele é bem otimizado. Busca A binária. gente precisa- LogGN, né? Não, Exatamente. não. LogGN, é isso mesmo. LogGN. LogGN. Então esse cara aqui vai ser uma busca binária. Vamos implementar? Vamos implementar. Porque se você tiver tempo aqui, o cara vai querer que tu implemente, mano. Então, ó, Outro ponto de sair cuspindo o código, né? O cara vai querer que você implemente tudo. então a gente vai ter o start index, que eu vou começar do zero aqui. Aí o end index vai ser o último da ponta, né? Vai ser o tamanho. Isso aqui é de call, não tem nem que ficar pensando. Ô, a gente não declarou levels, né? Essa variável não tá. Então levels igual um array assim. Eu vou usar array porque a gente sempre vai saber os índices. Então acho que array resolve aqui. Porque a gente vai índice a índice, não precisa ser linked list, né? Então, o array, quando a gente cria dessa maneira, ele vai sempre duplicando o tamanho. Aí a gente começa a entrar naquela questão do trade-off. Por exemplo, a gente pode chegar, sabendo que a nossa entrada de dados é 100 milhões, criar Já um array inicia com tamanho com 100 milhões, e a gente não vai ter nunca que recriar o array, vai sempre só colocando e substituindo o valor. Então a nossa leitura, a nossa escrita vai ser sempre constante. Mas a gente vai usar, de repente, muita memória desnecessária, porque a gente só vai usar todo o array se a entrada de dados for ordenada e completamente. Mas aí cabe perguntar para o entrevistador uma parada aí. Boa observação. Se os elementos do array de entrada tenderem a serem mais únicos do que repetidos, é legal você criar um array já do tamanhozão grandão. Agora, se você tem uma tendência e tem muito número repetido, o nosso array levels ele vai ser pequeno. Então eu vou jogar um monte de memória fora. Exatamente. Mas são Vale os a mais trade-offs que vale no mínimo vale a pena a gente falar ali, explicitar esse tipo de... Legal. Como a gente não sabe, eu vou deixar aberto assim e deixa ele duplicando. Porque eu acredito que a tendência aqui pelo menos nesse tipo de random que a gente está usando aqui, vai ter muito cara repetido, viu? Isso Não, aqui, é bem provável que vai ter sim. sem isso aqui vai dúvida. ter muita coisa repetida. Então vamos usar o array assim. Então, busca bináriazinha, ó. O início é o 0, o final é o último, não é isso? E aí, basicamente é assim, né? Você faz um while enquanto... Ops, o que eu fiz aqui, gente? Enquanto o start é menor do que o end. Não é isso? E aí lá no final, isso aqui é a basicazinha assim de você já... Isso aqui a gente já meio que decora, né? Então,
Mas é que tá, pra eu decidir se é o final ou o início, eu não vou pelo index, eu vou pelo valor em si. Uhum. Exatamente. Então eu vou ter que ter uma variável a mais aqui, ó. Sei lá, eu vou chamar de... Não é aqui, né? Calma aí, agora eu tô viajando aqui. É aqui, ó. Vai. Então, eu tenho o valor do level. Que vai ser o quê? Vai ser o levels dentro do index. Não é isso? E eu vou falar que esse index aqui, ó, vai ser o math flop, que eu vou dividir aqui. Ops. Do start mais o end dividido... Start mais o end dividido por 2. Fechou? Faz sentido? Start index. Faz sentido. Só um detalhe aí. Quando a gente está fazendo a busca binária, é bem interessante a gente saber o tamanho que a gente pode ter de valor lá dentro. Porque às vezes o start mais o end ele pode ultrapassar o maior inteiro. Entendi. E aí ele quebra. Então a maneira que a gente pode fazer Como é que a é? gente pegar. Eu não entendi, cara. Desculpa. Se você pegar o maior inteiro, que é um número, e você tiver o start e o end, que somado seja maior do que o maior inteiro, o teu código nesse momento ele dá erro. Mas Brunão, você liga só. Aqui, ó, esse aqui é o valor do index do levels. Não Exatamente, é não. A gente sabe que nesse caso vai funcionar. Mas para você garantir que tua busca binária nunca vai quebrar, o que você pode fazer é o start mais a diferença do final menos o start dividido por 2. Peraí, é o start menos Exatamente. a diferença do final Não, é o start mais mais a diferença. o final menos o início dividido por 2. Você Final divide essa menos. parte por 2. Assim. Uhum. Esse dividido por 2, é isso aí. Saquei. Que aí ele não vai Aí quebrar não de vai jeito quebrar nenhum. nunca. Boa. Só um- Legal. Pra ficar mais a prova de falha ali, né? Legal. Exatamente. Pô, isso é massa. No nosso caso, sabendo dos 100 milhões, a gente sabe que não vai quebrar, mas é uma dica aí de busca binária para quem... Legal. E é legal mencionar isso na entrevista que mostra, eu saco essas paradas. Então, na verdade, pra gente mudar o vetor, né, do início e do fim, o que a gente vai fazer é isso aqui, ó. Se o valor do level for menor do que search, né, que for menor do que eu estiver procurando, o valor do meio for menor do que eu estiver procurando, eu troco o início. Eu coloco start igual mid index mais 1. Start index, né? Se não, eu troco o final. Então, o end index igual o mid index menos 1. E aqui eu já tenho a minha estrutura básica da minha busca binária. Eu acho que é isso aí, não é? É isso aí. Legal. Agora, o que a gente tem que fazer é encontrar o cara que a gente quer, o maior ou menor. E a gente vai implementar isso aqui. E a gente vai ter que usar o valor para saber se o meu maior ou menor é o cara que a gente está buscando. Gente, de cara eu já te falo o seguinte, e se o cara que eu encontrar, se o elemento que eu encontrar não for o maior ou menor, for eu mesmo, por exemplo? A gente pode ignorar. já Próximo. Já vamos escrever esse caso aqui, então. Então, se o meu level for igual ao search, eu já retorno de cara. Mas aí que tá, né? Eu não posso devolver aonde eu tô. Eu tenho que devolver o meu pai. Porque senão eu vou quebrar lá na frente. Então, Exatamente, você vai substituir o valor errado. Vou substituir, aí eu vou duplicar, né? Eu vou me colocar depois de mim. Por exemplo, tem lá 1, 2, 3, 4. Aí chega outro 4, aí eu encontro o 4, eu tenho que devolver o 3, porque eu tô procurando o meu pai, não eu mesmo. Não é isso? Essa é a busca binária do pai, não é do valor, né, em si. Legal. Então aqui matou esse caso e agora a gente vai implementar o nosso encontrar o nosso maior ou menor mesmo. Então, eu acho que a gente vai ter que criar uma variável temporária aqui ainda. Porque se liga, eu tô navegando, né? Tô fazendo busca binária. Pum, pum, pum. E aí eu encontro os do meio, vou pelos do meio. Aí eu pego o valor do meio.
eu tenho que salvar o que eu tava antes, para quando eu for pro próximo, eu saber se esse próximo é maior ou menor do que o que eu tava antes, para eu poder decidir qual que eu vou ficar. Faz Calibrar sentido? melhor, né? Calibrar melhor, exatamente. Então, por exemplo, eu vou criar aqui um last value, e aí eu vou colocar o menor valor de number, porque eu sempre vou querer o maior, né? O maior, então eu jogo pro menor, ou seja, qualquer coisa vai ser maior. Então, aí se o meu level value, se o valor do elemento que eu estou analisando for maior do que esse último, essa da minha variável temporária, aí eu encontrei o cara que eu quero, né? Aí eu falo que o meu last value vai ser o level value, né? E o meu, só que eu não vou devolver o valor, eu estou devolvendo o index. Então Isso. eu vou ter que devolver, eu vou ter que criar uma outra variável aqui, let, sei lá, output igual Isso. output index menos 1, jogar lá para baixo, e aí o meu output index aqui vai ser igual menos 1, desculpa, mid level, mid index. Isso. E aí ele vai iterando, passa por aqui várias vezes, no final eu devolvo esse cara aqui, ó. Ops. Você acha que é isso? Acho que funciona. Eu acho que tem um erro aqui, ó. Sabe qual que é o erro? Acabei de ver. Aqui a gente tá falando se o level value, ou seja, se o valor do level for maior do que o last value, mas ele também tem que ser menor do que a busca, pô. Entendeu? Então aqui tem que ter um E, level value tem que ser menor do que o search, a busca. Não pode ser maior que o search, senão ele não pode entrar na sequência. Porque se eu tô analisando, sei lá, se a sequência é 1, 2, 3, 7 e eu jogo um 5, se eu não confiro aqui, ó, desse jeito, ele vai fazer, o 7 é maior do que 5, então ele vai pegar, fazer 5, 7, 5 e vai gerar uma sequência errada. Então é o maior menor, não o maior qualquer maior. Verdade. Bota fé? Bota fé. Vamos ver se aqui Cara, roda. agora funciona isso aí. Cara, tomara. Vamos rodar aqui, vamos ver. Ué, caraca. Faltou colocar aqui, pô, Quantidade da saída. a minha saída, né, velho? É levels.length. Vamos imprimir o levels aqui, só pra gente ver o que vai fazer. Ó, não colocou nada lá dentro. O que a gente errou aqui? A few moments later. Aqui, galera, se liga, ó. Tá vendo isso aqui? Aqui, ó, vai ter um menos 1 aqui, ó. Bota fé? Porque, ó, inclusive o primeiro presta atenção, ó, tem um menos 1. Porque quando eu for procurando, tá? Eu vou procurar, vamos pensar o primeiro elemento. Ele entrou lá, o primeiro elemento aqui na sequência é o 1 aqui no caso. Beleza? E aí, na hora que ele passar tudo aqui, ó, ele vai devolver o menos 1 aqui, porque não tem nada. Então aqui ele nem começa. Ele devolve menos 1. Verdade. E aí, no caso, na hora que eu for colocar o 2, que é o próximo elemento, ele vai devolver 0, que é o elemento anterior. Só que 0 menos 1, ele sempre vai estar um número atrás. Então vamos jogar um menos 1 ali, pra ver o que ele faz. Acho que vai rolar. Aê! Caraca! Ó, e se você ver aqui, a sequência tá na ordem, ó. 30, 63, 3. Deu certinho. Vamos testar com aquela nossa sequência de teste lá, muito doido? Vamos ver o que ele faz. Vamos. Ó lá. Menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fechou, 7. Não deu É a não. quantidade. Não deu não, cara, que ele jogou menos 1. Ele jogou menos 1 na frente. É porque, na verdade, a gente está considerando ali a questão do negativo, ele substituiu o menos 1 pelo 1. Porque é igual, né? Sim, porque a gente, de novo, a gente está olhando a sequência, mas vocês estão esquecendo de um detalhe. A gente não tem que olhar a sequência. A gente tem que olhar o valor total final. A resultado vai estar no... velho, ele substituiu, exatamente, ficou uma... boa. Que é aquele caso que a gente estava discutindo lá atrás, né? Quer ver? Se a gente tirar o menos 1, ele vai deixar 1.
Boa, Brunão. Exatamente. Que ele trocou um pelo outro, olha lá, 1, 2, 3, 4. Caraca, o negócio funcionou, nem esperava. Que doideira, cara, que massa isso. Vamos colocar aqui 100 milhões de novo pra ver o que esse cara faz aqui. Pera aí. Falta o input lá, no random, Ah, é. Sim. que você comentou lá. Vamos lá. Agora a gente reza o Pai Nosso. Vamos ver se vai quebrar aí. Teve um trabalho que eu trabalhava que o pessoal falava... cantava aquela música, Segura na Mão de Deus. Segura na mão de Deus e vai. E vai. E vai. Eu acho que tá demorando, porque na verdade a gente tá com... Eu tô com a videoconferência aqui, tá rodando aqui gravando e tudo, ó, mas rodou. E demora também porque você tá escrevendo o resultado. Se você Tô não escrevendo escrever, ele vai resultado e muito tudo. rápido. E deu aqui, ó, Com 18.963. Eu acho que morreu, hein? Aí. 20 segundos. E coube no 26 tempo da bom. entrevista. E a gente conseguiu Com entregar uma certeza. solução massa. Qual é a complexidade disso aqui que a gente fez? Quem consegue pensar aí? A gente tem Complexidade de complexidade de runtime. memória e de runtime. Yeah. A de memória seria a maior sequência. É uma Né? sequência. E E a pode de... ser N, né? Que pode ser N. Na pior O hipótese é tamanho N. da sequência principal. Se a sequência de entrada não tiver repetição. Né? Uhum. E a de runtime eu acho que é N, aquele primeiro loop, N, log da maior sequência. De- Então, N log de M. N. Isso é Caraca. uma coisa também que vale sempre a pena falar na entrevista, qual é a complexidade. Qual é a complexidade? Galera, obrigado demais aí. Eu acho que ficou massa a solução. A gente vai disponibilizar aí o código. Ficou super simples, curti demais. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo. E olha, eu espero aí você também que está assistindo esse vídeo que você tenha gostado. A gente faz sempre esse trabalho aqui, lançando vídeo toda semana para te ajudar a passar numa Big Tech aí também e vir como a gente trabalhar para uma empresa gringa no exterior. Vai ser massa. Então, se inscreve no canal e dá like nesse vídeo. Valeu, galera. Vai, galera. Um abraço. Valeu. Abraço.